pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé No Filho de Deus, sou vencedor. Aleluia. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor nessa noite. Noite de libertação. Aleluia. Quando os grandes homens de Judá viram o inimigo, o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. Me chamou a cantar uma nova canção, abaixar a espada e levantar um louvor. Pega o seu louvor, Canta ao Senhor com alegre som. Pega a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som. Pega a voz para o seu louvor. um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Quando algo mal Te encontrar, confia no Senhor. Crê em Deus, não te deixará, Ele sempre perto está. Você pode erguer uma nova canção, porque a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som. Pega a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor.
nosso general é Jesus Cristo. Amém? Vamos declarar juntos. Glória a Deus. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. e com o Messias. Com o Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória Que nos leva a possuir a terra prometida. Dê o seu brado. Vamos cantar o canto da Vai lá. vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. o nosso general é Cristo. Seguimos. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum Inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Convido os irmãos a pegar em mãos os dízimos, as ofertas. Eu quero compartilhar com vocês Salmos 23, é um salmo conhecido por todos. Um salmo que nós temos em nossa memória, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Aleluia. E esses salmos, quando nós dissemos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No tempo de abundância, num tempo de fartura, esta palavra, eu acredito que seja mais fácil a gente falar, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque naquele momento, nada nos falta. No momento da fartura, no momento da abundância, nada nos falta. Mas para nós refletirmos, quando estamos passando por tribulações, por perseguições,
a nossa vida financeira não está boa, será que nós lembramos desta passagem, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará? Será que nós confiamos plenamente, verdadeiramente, no Senhor, no Jesus Cristo, neste Deus da palavra? É nesse Deus que nós depositamos a nossa fé nos dias de dificuldade? Ou nós nem lembramos do Senhor, vai tudo do jeito que está, do jeito que dá, vamos levando, vamos empurrando com a barriga. Muitos param de ser dizimistas, muitos param de ser ofertantes, quando as coisas vão más. Mas a palavra nos ensina que nós devemos ter fé, nós devemos crer, nós devemos confiar no nosso Senhor, que é o que traz a provisão, que é o que nos sustenta, é o que provê em nossa casa. E através da nossa obediência, na entrega do dízimo, na entrega das ofertas, a palavra nos ensina que, quando somos dizimistas, o devorador, cortador, imigrador, o sactel furado é cancelado. Isso não tem poder com os dizimistas. E quando nós somos ofertantes fiéis da casa do Senhor, quando somos generosos, as bênçãos vêm a milhão. As bênçãos correm atrás de nós, não é nós que corremos atrás da bênção. E se você hoje está passando por alguma dificuldade, está com crise financeira, crise no lar, crise no relacionamento, crise na empresa, eu convido vocês a colocar essa confiança no Senhor. Porque a fé é aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós não apalpamos, mas aquilo que nós esperamos. E se você espera que a crise piore, ela vai piorar. Mas se você crê que ela vai passar como um vento, ela vai passar. Mas primeiro precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos o quê? Entregar aquilo que é de Deus. Precisamos devolver aquilo que é de Deus. Fazer a nossa parte com Deus, para que Deus possa fazer a parte dele conosco. Porque Deus, Ele tem felicidade em prover tudo aquilo que nós precisamos. Deus, Ele quer nos abençoar, mas quem impede? Quem impede somos nós. Nós impedimos a bênção chegar em nós. Então, se você está com dificuldade, pegue o melhor para Deus. Convido a você, pegue o melhor para Deus nesta noite. Confie, crê, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Esse é o Deus que nós servimos. Não permita que o diabo, que Satanás venha fazer arruaça, venha te desanimar, venha deixar você de cabeça baixa, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus tem o todo o poder do ouro, da prata. É esse Deus que nós servimos. E é esse Deus que nós devemos obedecer. É esse Deus que nós precisamos cumprir os mandamentos que Ele nos deixou. Ele nos deixou o manual da vida, a palavra de Deus. Mas aí eu pergunto, qual é a busca que nós temos? Qual é a intimidade que nós estamos tendo? Será que nós estamos sendo tímidos ou estamos sendo ousados? Quando a palavra profética sai aqui do altar, você tem tomado posse? Ou você só olha para o pastor como uma forma de figura e olha para o homem que está falando? Se você estiver olhando para o homem, você não vai receber nenhuma palavra profética. Mas quando você olhar para o homem que está sendo usado por Deus neste altar e tomar posse, você será abençoado. E você tomará posse daquela palavra. Não olhe para o homem, olhem para Deus, olhem para o alto, olhem para as coisas espirituais. E nesta noite eu convido a pegar em tuas mãos os dízimos, as ofertas, o melhor que você trouxe para Deus, para que juntos nós possamos consagrar e entregar aquilo que é do Senhor. Amém? Levante-se então o dízimo e as ofertas. Pai, maravilhoso é o Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra.
Obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, louvando, Te adorando, recebendo a Tua palavra, sendo alimentado por ela, Pai. E eu peço, Senhor Jesus, neste momento, que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez, confiança, Pai, para que possamos, Pai, dizimar e ofertar com alegria na casa do Senhor, Pai. Que possamos ser generosos com o Senhor, Pai. Que possamos crer na Tua palavra, que quando o Senhor diz que abrirá janelas e portas do céu, que derramará sobre nós bênção de tal medida, que nós não conseguiremos carregar, Pai. É esta palavra que o Senhor tem nos dado. E às vezes nós deixamos de receber esta bênção, porque nós não cremos, Pai. Mas que possamos ser ousados, deixar a timidez de lado, olhar para o Senhor, Pai. E devolver aquilo que é do Senhor, Pai. Ofertar aquilo que agrada ao Teu coração, Pai. Não valores altos para se engrandecer a nossa pessoa, o nosso ego, mas sim aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que vem do nosso coração, Pai. Para que assim, Pai, as bênçãos venham a ser derramadas, Senhor Deus, para o Teu povo neste local, Senhor Jesus, Pai. Aqui nós já recebemos palavras, Senhor Deus, que muitos ficariam milionários, Pai. E muitos já receberam esta palavra, e outros ainda vão receber, Senhor Deus, Pai. Que nós possamos ter essa mente aberta, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor desbloqueie, Senhor Deus, a nossa mente espiritual, Senhor Jesus. E que possamos crer na Tua palavra, Senhor Jesus. E possamos receber o manancial que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, receba a cada dizimista fiel da Tua casa, a cada ofertante, Pai, em nome de Jesus, Pai. Irmãos, tragam com alegrias. Amém.
Aleluia! Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você está também ligadinho aí no canal ICCFV, também participando conosco na sua sala, com a sua família. Bendito aquele que entra na presença do Senhor nesta noite. Nós sabemos que essa noite é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite em que nós temos a oportunidade de estarmos com o nosso Senhor Jesus, que fez coisas grandiosas a nosso respeito. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Atos. Nós vamos dar uma sequência na mensagem de domingo. Por conta da interrupção da luz, nós tivemos que interromper a mensagem, mas o Espírito Santo, Ele falou claramente ao meu coração: continue a mensagem. E nós falamos no domingo a respeito da obra de Jesus. Falamos aqui da sua vinda, do seu nascimento, e posteriormente o seu ministério breve, seu ministério que foi muito breve, mas que foi o suficiente para revolucionar o mundo. E falamos ali das bênçãos que nós obtemos na cruz do Calvário. Mas eu quero falar nessa noite também da continuidade. Quando Jesus terminou a sua missão terrena, Ele ascendeu aos céus. Esse texto ele fala exatamente isso. Atos capítulo 1, versículo 11. Ele vai dizer ali: homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado: você está preparado? Glória a Deus. Glória a Deus. É o desejo do meu coração. Meu maior desejo, a festa que eu me preparo. Eu estou me adornando para esse encontro com o meu Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Altíssimo Deus, é boa a tua palavra. E como é precioso quando a tua palavra, ela desce como pão do céu, para um povo que se reuniu em teu nome. E nós estamos aqui reunidos nesta noite. Nós declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas, sobre este lugar. Essa casa não é outra senão a casa do Senhor, onde tem a liberdade para se manifestar aos nossos corações, para se manifestar coletivamente, trazer a tua palavra, nos dar a tua direção, falar para os corações que estão aqui, que estão precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra, Senhor, de libertação, de uma palavra de quebrantamento. Que o teu povo se humilhe diante da tua presença nessa noite, seus pecados sejam confessados, e assim, Senhor, haja redenção neste lugar. Haja nessa noite, Senhor, curas neste lugar. Haja nessa noite um batismo, uma imersão do teu amor, um batismo com o Espírito Santo, onde podemos orar em outras línguas, onde podemos interpretá-las, onde a tua palavra, Senhor, pode se movimentar, operando prodígios e maravilhas no nosso meio. Esse lugar está liberado para o teu agir. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, apesar de mim, um vaso de barro insignificante, mas que, Senhor, o adora, o exalta, e coloco totalmente a minha vida em tuas mãos para ser realmente a tua voz aqui neste lugar, nesta hora, não somente para os que estão presentes aqui, mas para aqueles que também estão em casa, para você que está em casa. Jesus te ama e tem uma palavra para você. Preste atenção, porque há uma palavra preparada para teu coração nessa noite, que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua maneira de pensar, que vai mudar o curso que você está tendo agora. Deus quer falar com você. Quantos creem? Digam amém.
Vamos aplaudir o Senhor dos Senhores? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Pode se sentar na presença do Senhor. Eu gosto muito desse texto. Nós temos aqui no livro de Atos, o primeiro capítulo. Ele traz algumas revelações importantes para nós cristãos, do movimento de Jesus para o céu, quando ele ascende aos céus, e as recomendações que Jesus fez aos seus discípulos antes de ascender aos céus. E uma das recomendações que ele faz é para que eles possam estar reunidos no mesmo lugar. Às vezes nós não damos tanta importância. Se você conseguir melhorar um pouquinho meu retorno aqui, eu agradeço. Às vezes nós não valorizamos a importância de estarmos reunidos na casa do Senhor. Eu posso perfeitamente sentir a presença do Senhor no meu coração, na minha casa. Sim, eu não tenho dúvida disso. Aliás, nós precisamos realmente sentir, ter experiência, intimidade com Jesus em todo o tempo. O culto é um momento coletivo. O culto é um momento que a gente se reúne como uma assembleia de santos para cultuarmos coletivamente ao Senhor. Mas a nossa vida cristã, em essência, ela tem que ser praticada todos os segundos da nossa vivência, da nossa vida. E quando encontramos aqui, eu sei que Deus, Ele é um Deus que libera palavras que são significativas, que mudam o curso da nossa vida, para que a gente possa se encontrar com o propósito dEle. Nesse texto aqui, então, Ele se ascendeu aos céus e agora os discípulos de Jesus estão admirados, olhando para o céu. Jesus foi ali encoberto pelas nuvens. E imediatamente os assistentes dos céus descem para falar com os discípulos de Jesus, que Jesus subiu, e da mesma forma como Ele ascendeu ao Pai, Ele voltará. Então nós já sabemos como que Jesus vai voltar. E essa noite então será uma noite da ascensão de Jesus. Algum tempo atrás o Senhor falou muito ao meu coração sobre a maneira como nós cristãos precisamos enxergar Jesus, porque normalmente é muito comum você enxergar Jesus numa cruz. Você vê o Jesus da cruz, sim, o nosso Jesus foi para a cruz, mas Ele não está lá na cruz. E mais que isso, quando a gente vê a ascensão de Jesus, nós sabemos que, como eu falei domingo, Ele subiu com um corpo glorificado, um corpo humano glorificado. Foi então, Ele desceu do céu para representar o reino do Pai aqui na terra, para trazer o reino de Deus aqui na terra. E Ele volta para o Pai, Ele sobe levando a nossa fotografia, levando a nossa humanidade nele para os céus. Que coisa tremenda, que propósito perfeito que Jesus cumpriu aqui na terra. É o propósito que eu desejo para o meu coração. Eu quero cumprir o propósito de Jesus na minha vida aqui nessa terra. Eu quero deixar um legado para os meus netos, que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Eles já estão entendendo isso, eles já estão entendendo. Como é importante a gente realmente ter essa satisfação no nosso coração de servir o Senhor. E é claro, a ascensão, ela marcou a conclusão da sua obra de salvação. Quando a gente vê Jesus ascendendo aos céus, a gente está vendo assim, olha, o meu Salvador, o meu Redentor, Ele vive, Ele venceu, Ele ascendeu, assim eu também sou mais do que vencedor. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais? Porque nós hoje, nós trouxemos para dentro de nós o reino de Deus. O reino de Deus está em nós.
A presença de Deus está em nós, porque o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, o Espírito Santo é Deus. Ele é o Senhor dos senhores que habita em nós. Eu falei domingo aqui, Ele é da mesma essência, é do mesmo de Jesus. E depois da cruz e da ressurreição, não havia mais nada a fazer para fornecer qualquer aspecto da salvação. Na cruz, Jesus disse, está consumado, está lá em João 19:30. E na sua oração sacerdotal, que está lá no capítulo 17 de João, ele disse assim para Deus: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Será que você pode falar isso? Será que você está fazendo isso como cristão, como um novo filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro? Será que você pode fazer essa oração que Jesus fez aqui? A obra da redenção estava cabalmente concluída. Então, nesse primeiro ponto aqui da ascensão, eu quero deixar marcado no teu coração que a ascensão de Jesus, em primeiro lugar, em primeiro destaque, ao vê-lo ali subindo, ascendendo ao céu, é a conclusão da sua obra perfeita, que satisfez o coração do nosso Deus. Por isso ele triunfou. O segundo ponto aqui da ascensão, ela foi o fim de sua limitação. Em sua oração, em João 17:5, Jesus disse: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, essa palavra aqui está muito ligada, né, àquela palavra lá do Gênesis, lá no começo, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem. Deus estava falando para Jesus ali, Jesus estava com Deus, né? Por isso João, o amigo de Jesus, ele inicia o Evangelho de João falando sobre isso, né? O verbo, Jesus como o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Lá no Gênesis ele é a palavra, mas no Evangelho de João, João revela como Jesus, como Filho de Deus. E aqui ele diz, glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele havia deixado de lado o uso independente de sua autoridade e poder divinos para se tornar um escravo do Pai. E essa palavra escravo do Pai parece pesada, mas leiam Filipenses capítulo 2 e você vai ver. Lá em Filipenses capítulo 2 o apóstolo Paulo fala de uma maneira bem simples que Jesus, ele, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus aqui na terra, mas ele, encarnado num corpo humano, ele serviu ao Pai dentro dessas limitações. É claro que por ser Deus e ter os dons, todos os dons em prática na sua vida, ele podia ouvir os pensamentos, ele ouvia pensamentos. Ele podia saber o que estava por detrás de todas as situações, mas ele agiu todas as vezes que esses dons entraram em operação na vida de Jesus. Ele o fez ensinando e instruindo e revelando a glória do Pai. Ele mesmo diz em certa ocasião que ele não fazia absolutamente nada que ele queria, mas sim, ele veio e cumpriu a vontade do Senhor. É uma das coisas que, quando a gente vai falando e vai lendo a Bíblia e entendendo o que Jesus está falando, e a gente vai trazendo para nós que devemos copiar. Jesus é o nosso exemplo para sermos genuínos cristãos. A pergunta é: estou fazendo a vontade do Pai? Será que o Pai está se agradando de mim? Quando ele fala aqui, escravo do Pai, quando isso acabou, ele voltou para a sua glória antes de sua encarnação. Ele era Espírito e agora voltou ao céu como Deus homem.
Ele voltou diferente para o céu, né? Ele voltou levando algo nosso para o Pai. Condição em que permanecerá para sempre. Lá no céu, quando nós estivermos lá no céu, nós vamos nos reconhecer com o próprio Jesus, porque teremos um corpo semelhante ao de Jesus, assim como Jesus levou a imagem, a semelhança humana para o céu, nós teremos um corpo glorificado. E haverá lá no céu os patriarcas, o povo, né, da aliança, lá do Velho Testamento, eles terão um corpo diferente do nosso. É bom a gente entender isso. Nós teremos um corpo glorificado, exatamente como o do nosso Senhor. Que privilégio maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa que será. Cristo demonstrou que tinha um corpo físico ressuscitado e não era um espírito desencarnado. Ele disse: vejam minhas mãos, vejam meus pés, sou eu mesmo. Porque na verdade os discípulos, quando o viram ressuscitado, ficaram meio assustados, achando que estavam vendo um fantasma. E Jesus disse: toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Esse texto está registrado em Lucas 24, versículo 39. E depois de passar aqueles 40 dias com os seus discípulos, Jesus ascendeu corporalmente ao céu. Jesus ainda tem um corpo humano no céu. Agora, no entanto, ele tem um corpo glorificado, o mesmo corpo que os crentes, como eu acabei de falar, um dia terão. E sabe onde vocês podem confirmar essa palavra que eu vos digo nessa noite? Lá em Filipenses mesmo, no capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim, porque todos buscam o que é seu, e não as coisas que são de Cristo Jesus. Em sua encarnação, Jesus assumiu a carne humana, e na sua ressurreição, o seu corpo foi glorificado, embora tivesse retido as cicatrizes, como ele mostrou ali para os discípulos. A ascensão marcou sua exaltação e sua coroação. Foi aqui, eu quero voltar de novo àquela palavra que eu comecei a falar sobre a gente ver Jesus na cruz. E particularmente eu não gosto dessa versão de Jesus na cruz. Eu sei que foi importante e necessário aquele momento, mas foi um momento em que Ele levou nossas dores, Ele levou nossos pecados, Ele levou nossas transgressões, Ele levou nossas maldições, Ele levou tudo que era contra nós naquela cruz, e Ele pagou um preço por nós com a sua própria vida. Jesus ressuscitou, o Pai o ressuscitou, Ele tornou-se um homem ressuscitado e depois, posteriormente, como eu falei, glorificado. Quando Ele ascende aos céus, Deus o coroa, e Ele então agora é o Cristo exaltado. Ele, depois da sua ascensão, a sua assunção ao céu, Ele então é aquele Jesus, é o que eu gosto, é minha versão preferida da Bíblia. Quando João, ele olha lá naquela ilha deserta, onde ele está ali, totalmente limitado por sua densa idade e debilitações físicas, ele vê o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele vê Jesus, não o Jesus da cruz, não o Jesus que o discipulou, o Jesus que morreu, o Jesus que foi para a cruz. Não, ele vê Jesus glorificado, o Jesus exaltado. Ele vê aquele homem que vem com seus cabelos como lã, como branca lã, com seus olhos reluzentes, os seus pés como chamas de fogo. Ele vai descrevendo Jesus ali. Esse Jesus é da minha preferência, porque é esse Jesus que se apresenta hoje para nós. Então é muito bom a gente começar a se relacionar com Cristo exaltado, com Cristo glorificado, com Cristo como Ele é agora. Ele já passou por todas as fases, Ele foi bebê aqui na terra, Ele não ficou bebê. E a gente olha muitas vezes, principalmente mês de dezembro, é um mês que as pessoas gostam muito de ficar olhando para o nenenzinho Jesus,
Ele é glorificado. Ele passou essa fase, assim como nós passamos a nossa fase de bebê. Alguns ainda estão na fase de bebê espiritual, mas a própria palavra de Deus, ela contém substâncias, proteínas e vitaminas que nos levam a crescer espiritualmente, até alcançarmos a estatura de varões e varoas perfeitas aos olhos do Senhor. Lembrando que a palavra perfeito aqui, que eu estou me referindo, não significa a gente não fazer absolutamente nada fora da curva, mas o perfeito aqui significa obediente. Quando a gente realmente propõe no nosso coração ser obediente ao Senhor, isso é traduzido como perfeito. O Senhor olha o nosso coração. Então a ascensão marcou a sua exaltação e sua coroação. Foi então que Deus o exaltou, diz a palavra, em Filipenses 2, sobremaneira, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto aqui não é o nosso texto de mensagem, tema de mensagem, mas dá uma pregação tremenda. Mas aqui mostra para nós que cremos, que temos Jesus no nosso coração como nosso Senhor, através do Espírito de Deus, nós temos autoridade para verdadeiramente colocar o nome de Jesus. Quando a gente anda com Ele, quando a gente está em retidão, em santidade, em verdade, em obediência, em temor, nós podemos falar Jesus, e esse nome é um nome poderoso que faz tremer o céu e a terra. O nome de Jesus é sobre todo o nome. Nós não podemos usar o nome de Jesus em vão. Não podemos usar o nome de Jesus quando nós não temos intimidade com Ele. Nós podemos até usar, mas não vai ter efeito, porque Jesus opera quando realmente Ele tem intimidade conosco, quando nós temos intimidade com Ele. E é isso que o apóstolo Paulo expressa aqui. A ascensão sinalizou o envio do Espírito Santo. Jesus fala assim, olha, quando Ele está explicando para os discípulos, e está havendo resistência ali dos discípulos de aceitar, Ele diz, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, olha que coisa tremenda, porque Jesus, dentro de um corpo físico, Ele estava em Jerusalém, Ele estava na Galileia, principalmente os últimos 40 dias dele, estava ali naquela região. Mas Ele está dizendo aqui para ele, convém que eu vá, porque se eu for, já não estarei apenas em um determinado lugar, mas estarei na pessoa do Espírito de Deus, no Espírito Santo, eu estarei com todos. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele está em ti, Ele está em mim, para nos conduzir de maneira agradável ao Senhor, testemunhando com veemência, testemunhando o nome do Senhor, falando o nome, ao pronunciar o nome, que é sobre todo nome. Coisas acontecem quando nós estamos vivendo na presença do Senhor. A ascensão marcou o início de sua preparação para nosso lar celestial. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Essa última frase aqui, onde eu estou, estejais vós também, eu me vejo bem assim. Quando eu vejo no Salmo falando que Deus pega carona com a nuvem, e Ele voa nas suas dimensões da terra, em todas as dimensões da terra, para observar a terra. Ele está se movendo, Deus está em todos os lugares. O Salmo 139 fala muito bem sobre isso.
Para onde me irei do teu Espírito? Ninguém pode se esconder do Senhor. Deus tudo vê. Ele é um Deus, é o Senhor do tempo. Ele é o Deus que criou o tempo. O tempo está nas mãos do Senhor. Não há limites para Ele operar. E quando Ele fala assim, onde eu estiver, vós estejais comigo, eu imagino isso. Eu imagino o Senhor se movendo já com a sua noiva, depois das bodas do Cordeiro, a gente junto com o Senhor, nós estaremos onde Ele estiver. Imagine o Senhor numa grande missão em Jerusalém para o mundo, nós estaremos com Jesus. Jesus vai ter um encontro em algum lugar da terra, muito importante, nós estaremos com Jesus. Ele está dizendo, onde eu estiver, vós estejais comigo. Então nós estaremos com o Senhor. Isso é um privilégio muito grande. Até mesmo quando houver o julgamento, a Bíblia diz que a igreja também será chamada nesse dia pelo Senhor para julgar algumas causas. Nós daremos alguns juízos sobre algumas causas específicas, juntamente com o nosso Senhor Jesus. Que coisa tremenda que é isso! Isso está na palavra de Deus. O Senhor, nós estaremos todos juntos com o noivo, e o apóstolo Paulo, ele fala que ele usa a analogia do corpo, e ele fala assim, vós, o corpo, cuja cabeça é Jesus, e a cabeça de Jesus é Deus. Então nós estaremos juntos no dia do grande julgamento, e em algumas causas específicas, quem vai estar operante nesse julgamento é a própria igreja do Senhor. Não sei quais são, mas vamos conjecturar aqui, humildemente, falando, vamos dizer que o Senhor fala assim, olha, vocês vão julgar uma causa aqui de perseguição muito grande da igreja, e coloca uma causa dessa para nós, talvez, nós teremos da parte do Senhor esta oportunidade. Por isso que é importante a gente viver agora, esse tempo que nós estamos vivendo, a gente viver para Cristo, viver para Ele, adorá-lo, testemunhar, falar para as pessoas que Jesus é maravilhoso, que Ele é o único caminho, verdade e vida, proclamar, não ser um cristão anônimo no meio da multidão, mas ser realmente um cristão de testemunho vivo, de pregar a palavra, de falar das maravilhas, de falar do bem que Jesus trouxe ao mundo. Isso é missão nossa. A ascensão marcou a passagem da obra de evangelismo para seus seguidores. Lucas deixou isso muito claro. Ele diz ali, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus disse, recebereis poder ao descer do céu, ou descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até Londrina, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, veja que a ascensão de Jesus traz para a terra o Espírito Santo. E quando ele desce ali, naquele lugar, naquela pequena sinagoga ali em Jerusalém, estivemos presentes neste lugar, segundo os historiadores da nossa atualidade nos informaram, aqui foi a igreja preservada, onde Jesus, onde o Espírito Santo desceu e inaugurou a igreja no Pentecoste. E eu tive a oportunidade de ser a pessoa que conduziu toda a nossa equipe em oração ali naquele lugar. A Bíblia diz que ali veio
depois de um tempo precioso de oração que nós vamos ter essa noite, daqui a pouquinho nós vamos ter um tempo precioso de oração, e quando estavam ali orando e adorando o Senhor e aguardando o derramar dos céus, a Bíblia diz que um vento impetuoso, um som do céu, algo indescritível, desce sobre aquele lugar, e de repente começa a acontecer um mover sobrenatural, e semelhante a línguas de fogo, não era fogo, era semelhante a línguas de fogo, começou a cair, descer sobre aquele povo que estava adorando ali, e todos começaram a orar em línguas. E é importante a gente entender o contexto, porque eles estavam orando línguas ali, línguas que existem na terra, era no grego, era ali nas línguas do povo, no latim talvez, eu não sei quantas pessoas tinham ali de outras nações, mas se vocês lerem o capítulo 2 de Atos, vocês vão ver que pessoas estrangeiras que estavam ali, elas foram terrivelmente tocadas pelo poder de Deus, por conta das línguas que os discípulos começaram a orar, e que estava na verdade falando na língua deles, na língua daqueles que estavam ouvindo, e eles ficavam admirados em ver o povo, os discípulos de Jesus, orando várias línguas. E tem a língua dos anjos, né? Evidentemente, tem a língua dos anjos. Eu particularmente gosto muito da língua dos anjos, porque quando nós oramos a língua dos anjos, os mistérios, nós sabemos perfeitamente que isso, de certa forma, nos coloca em uma grande vantagem, quando nós estamos fazendo essa oração, aos espíritos caídos, aos demônios, porque eles não conseguem saber o que a gente está falando. Agora, a Bíblia também fala, ressalta, que é muito importante profetizar, e quando profetizamos na nossa língua articulada, no português, e ela fala que é excelente, porque quando profetizamos na nossa língua, todos podem entender, e quando oramos em línguas, precisamos de alguém para interpretar, para que haja entendimento sobre o que Deus está falando naquele lugar. E eu sempre oro aqui para que Deus nos dê muitas línguas, que nós possamos orar em línguas, adorar em línguas, mas que nós tenhamos também interpretações dessas línguas, para que sejamos ricamente edificados. A ascensão sinalizou a liderança de nosso Senhor sobre a igreja. Paulo escreveu, o qual Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e em todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo. O que a igreja é? Corpo. E tudo enche em todas as coisas. Quer dizer, deixa eu acabar de completar a leitura do versículo 23. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como a igreja, nós exercemos uma função assim, fundamental nos nossos dias de hoje para a nossa geração. Nós não podemos falhar, igreja. Nós temos que entender que estamos em missão. E se nós falharmos, sabe quem vai sofrer? Os nossos filhos, a próxima geração. Se nós apresentarmos para os nossos filhos um evangelho morno, um evangelho misturado, contaminado, um evangelho doente, um evangelho fraco, o que nossos filhos vão receber? Um evangelho fraco, um evangelho contaminado, um evangelho desviado. Nem sei se existe isso. Mas, e nós certamente não teremos êxito na nossa missão. Mas se nós formos fervorosos, entendermos realmente tudo o que Jesus conquistou naquela cruz por nós, e nós testemunharmos da maneira como devemos, eu tenho certeza que a geração que vai nos suceder será uma geração melhor do que
a que nós recebemos dos nossos pais. Eu recebi um legado de meus pais, recebi um legado do meu pai, recebi um legado da minha mãe. Sou muito grato e o desejo do meu coração é passar esse legado para os meus filhos e netos, melhor do que eu recebi. E para isso, exige realmente uma vida de testemunho, de fé, de convicção, de lealdade, de fidelidade, de amor, de intimidade com o Senhor, para que isso possa acontecer. Ainda, falando da ascensão, a ascensão marcou o triunfo de Jesus sobre Satanás. 1 João 3, versículo 8, fala assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e em sua coroação gloriosa, o Pai estava afirmando que ele havia triunfado e derrotado o inimigo. A cabeça da serpente foi esmagada, conforme prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Cristo é supremo. Digam comigo, Cristo é supremo. E ainda, a ascensão do Senhor sinalizou que nosso Senhor deu a obra do ministério a homens capacitados pelo Espírito Santo. Efésios 4, versículo 8 diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Fala para o teu irmão: Deus te concedeu dons. Está usando? Será que a gente está usando esses dons? Será que a gente está fazendo uso, bom uso correto? Nós sabemos que esse dom, ele vem também em forma de unção, aquela unção fervorosa. A unção precisa estar em vasos puros, em vasos santificados, em vasos que não se contamina com esse mundo. Já pensou a unção descer sobre um vaso que está todo contaminado? Vai ser uma tragédia. E infelizmente acontece muitas vezes. A gente tem visto na nossa geração vasos que outrora estavam limpos, purificados e prontos para receber, e receberam o derramar do Espírito, mas o poder os corrompeu, o poder os fez perder a visão do reino de Deus, da pureza, da santidade, e isso é uma tragédia. Quando Jesus, ele subiu às alturas, então, ele levou o cativo o cativeiro e nos concedeu dons. E toda a capacitação do homem visa ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ainda, a ascensão marcou o início da sua obra sacerdotal. Ele agora vive para interceder por nós. Diz a palavra, ele é o nosso advogado diante do Pai. Não importa quais acusações sejam trazidas contra nós por Satanás e seus emissários. Paulo escreveu assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A ascensão assegura sua segunda vinda. Os anjos proclamaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Que evento incrível! Que coisa maravilhosa, quando a gente realmente entende que Jesus, a sua breve ida para o Pai, foi para ali receber as bênçãos que Deus reservou para ele, por ele ter feito uma missão perfeita aqui na terra. Isso realmente tornou um evento incrível e deixou para nós a expectativa do seu retorno, da sua volta, que tudo está sinalizando nos nossos dias de hoje, que está muito próximo. Eu estava olhando essa semana um artigo, e na Suécia nós já temos mais de 3.000 habitantes
que já optaram em colocar um chip na mão direita para, segundo o marketing que é feito, é para facilitar a vida das pessoas, para elas não precisarem mais carregar a chave, nem cartão, nem dinheiro, nem documento, com aquele chip na mão direita. Ela pode abrir porta, abrir porta de carro, ela pode pagar contas, pode até visitar, fazer viagens de metrô, sem ela precisar mais de nenhum documento. Parece uma propaganda muito legal, mas quando nós olhamos no livro de Apocalipse, a Bíblia tem um alerta para os cristãos, aqueles que introjetarem esse tipo de chip na sua pele, não terá parte na salvação com o Senhor. Nós já temos da parte do Senhor o Espírito Santo dentro de nós. Nós já temos o selo, nós já temos a marca. Nós somos a marca do Senhor. A Bíblia fala que nós somos a coroa. E se nós deixarmos que uma tecnologia de um mundo caído seja implantado no nosso corpo, perderemos a nossa vida eterna com Cristo. E é um alerta isso, porque está lá na Suécia. Nós sabemos que muitas pessoas importantes, celebridades, já usam esse tipo de chip nas suas mãos, ou às vezes na testa, e você vai ver lá em Apocalipse, está escrito sobre isso. Mas, e por enquanto, vem como uma coisa muito boa para facilitar as pessoas de carregarem documentos e dinheiro e tudo mais. Porém, vai chegar um tempo em que o governo vai obrigar as pessoas a terem esse chip. E é aí que a perseguição virá contra a igreja. Porque a igreja de Jesus, lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela não vai aceitar. Não haverá essa imposição, não aceitará essa imposição governamental. E a Bíblia fala que essa imposição, ela será da seguinte forma: se você não pôr essa marca, você não compra, você não vende. Você não tem, nos nossos dias de hoje, imediatamente você é bloqueado nas redes sociais. O seu ID é bloqueado, seu celular não funcionará mais. É realmente uma desconexão completa com esse mundo como ele está agora. Então, igreja, prepare-se, porque esses dias não estão longe de acontecer, porque nós já estamos vendo que há uma agenda célere. A Agenda 2030 da ONU está muito acelerada, está muito mais avançada do que nós podemos imaginar. E a Bíblia diz que quando eles começarem a falar a palavra paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Não pense que teremos tempo. Vai ser uma repentina destruição. A igreja, ela vai, da parte do Senhor, ela vai ter a proteção. Por isso nós devemos realmente estar vivendo um relacionamento de muita intimidade com Deus, para não nos deixarmos corromper com as pressões e perseguições que virá. Alguns que têm o entendimento teológico que a igreja será arrebatada antes desse momento, glória a Deus. Eu sempre falo, eu não discuto aquele que é pré, aquele que é meso, aquele que é pós-tribulacionista, porque eu quero e acho que é essencial para nós cristãos estar prontos para que Jesus venha no próximo minuto. Se Ele vier agora, nós iremos com Ele. Nós temos que estar pronto o tempo todo. Se nós tivermos que passar por um tempo, por perseguição, nós precisamos passar realmente firmes no nosso testemunho, ser fiel com o Senhor até a morte, porque Ele foi fiel. Ele foi até a morte por nós. Nós também temos que ir até a morte com Ele, em fidelidade. E aqui ainda diz assim: Ele enviou o Espírito Santo, começou a preparar o nosso lar eterno, assumiu a liderança da igreja, derrotou Satanás, transmitiu a missão de evangelismo e ministério para seus seguidores, começou a obra abençoada de intercessão em favor de seu povo, e está pronto para retornar no tempo perfeito de Deus. Sim, mas
nas palavras aqui de Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Você entende essa palavra? Sim ou não? Se você entende essa palavra, eu quero convidá-lo nesta noite a fazer uma apresentação, através do teu coração em oração, a Deus. A realmente reafirmar os pontos que estão vulneráveis na sua vida. Tem crente aqui que está vulnerável. Tem crente aqui que está muito apaixonado por esse mundo, e esse mundo está definhando. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo. A partir do momento que nós trouxemos, o reino de Deus veio a nós, através de Jesus, nós recebemos o reino de Deus em nós. Nós não somos de nós mesmos, nós somos representantes de Cristo. E nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Se tem áreas na tua vida que está vulnerável, se tem áreas na tua vida que você precisa acertar com Jesus, acerte agora. Eu quero convidá-los de uma maneira diferente. Eu gostaria que vocês se ajoelhassem na presença do Senhor. Todos vão se ajoelhar agora. E fale com o Senhor. Fale agora. Fale aquilo que precisa ser dito, confessado, em arrependimento. Eu sei que quando o dobrar dos seus joelhos agora já está afugentando as trevas. O dobrar do seu joelho agora já está colocando um exército de Deus ao seu lado. O levantar da sua voz diante do Senhor, as palavras que você vai dirigir ao Senhor agora, pode ter certeza, estarão todas sendo monitoradas e escritas no memorial que há diante do Senhor pelo anjo escrivão que está aqui nessa noite. Deus está liberando nessa noite, neste lugar, para todos que creem, aqueles que estão confessando diante do Senhor, colocando suas vulnerabilidades, pedindo a Deus a força, a sabedoria e a graça, se rendendo ao Senhor, se realinhando nessa noite, terá da parte do Senhor a bênção dEle. Pai, nós te agradecemos pela tua verdade. A tua palavra, ela é vida. A tua palavra, ela veio nessa noite para nós, para mostrar a vitória que veio para a tua igreja, para o teu povo que crê em ti, através da redenção de Jesus, através da sua vida entregue na cruz do Calvário, da sua vida ressurreta, da sua obra redentora, da sua ascensão ao Pai, da sua glorificação. E hoje nós servimos verdadeiramente um Cristo exaltado, glorificado, magnificado para todos sempre. E é o Senhor que nós queremos declarar agora. Se em nossas vidas, meu Senhor, áreas que precisam passar pelo crivo do Senhor, nós compreendemos pela tua palavra que o Senhor opera. Quando há arrependimento, nós nos arrependemos do orgulho, arrependemos nessa noite, Senhor, de toda a dureza, da amargura, pessoas que guardaram amargura no seu coração, pessoas que guardaram em seu coração a vingança, a raiva. Senhor, nesta noite nós nos humilhamos, nós reconhecemos que todas estas coisas em nossa alma foi pedra de tropeço, foi impedimentos para recebermos a vida ressurreta de Jesus na sua plenitude em nossas vidas. Por isso nós renunciamos agora, nós renunciamos o pecado por pensamentos, pecado pela fala, pecado por obras, pecados, ó Senhor, que cometemos no corpo, fora do corpo. Nós queremos, meu Deus, confessar a Ti. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê um coração puro e reto. Pedimos, meu Senhor, que o Senhor nos dê um coração segundo o Teu coração, tal qual nós temos como exemplo a vida do rei Davi, que, ó Deus querido, sendo um homem que alcançou alta patente da sua nação, o homem que foi o primeiro da nação de Israel, ele, quando ele se deparava com o pecado, ele ia até a porta da cidade, ele arrancava suas vestes reais, ele removia sua coroa da cabeça, ele lançava, ó Deus querido, sobre a cabeça cinza, ele se vestia de saco, ele ia para a porta da cidade, para que todos pudessem testemunhar
testemunhar o arrependimento. Ele diz: eu pequei contra o céu, pequei contra o meu povo, contra a minha nação, eu peço perdão. Havia arrependimento real. E nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, arrependemos dos pecados que Londrina tem cometido, essa cidade. Ó Senhor, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário dessa cidade, a igreja, Senhor, os evangélicos, aqueles que, ó Deus, que devem estar pregando o evangelho puro e começaram a misturar um evangelho falsificado. Senhor, nós pedimos perdão nessa noite. Eu peço perdão por uma liderança que desviou-se da verdade e introjetou mentiras, enganos, para poder, ó Deus, crescer, para trazer uma multidão ao engano. Senhor, nós pedimos perdão. Nós queremos ver Londrina liberta, Londrina livre dos altares pagãos, livre de Mamon, livre desta ação demoníaca. Nós clamamos pelo Deus vivo. Nós queremos Cristo Jesus como Senhor absoluto das nossas vidas. Nós pedimos nesta hora, Senhor, purifica os nossos corações. Que essa noite seja uma noite que nós possamos sair daqui com a atmosfera gloriosa de Cristo, inundando a nossa alma, abrindo o nosso entendimento, dando-nos uma visão plena, uma visão ampla da Tua vontade. Nesses últimos tempos, Senhor, eu sei que a igreja, ela deve ter o protagonismo do avivamento, do despertar, para levar uma multidão para o céu. Senhor, nós temos uma missão. Nós queremos levar os nossos amigos para o céu, nossos familiares para o céu. Nós queremos, meu Deus, ser testemunha viva de que essa geração, ó Deus, que se perdeu durante o caminho, que eles possam ser achados. A igreja vai detectá-los pelo Teu poder e vai achá-los para Ti, Jesus. Nós queremos trazer uma multidão para os pés do Senhor. Que este lugar seja um lugar de marca, um lugar, Senhor, marcado por o encontro do perdido com Cristo Jesus, que ao nos achar, nos coroa de bênção e de promessa, nos livra do medo, nos livra da amargura, nos livra da insegurança, nos livra de todas as obras da carne, purificando-nos e fortalecendo-nos em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos fazendo, Senhor, o caminho da cruz. Oh, Senhor querido, mas nós queremos sair, nós queremos ascender agora, nós queremos, meu Deus, ser levantados pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Nessa noite eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que todos os que estão com o coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilhado diante do Senhor, que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, e possam provar a alegria do Espírito Santo do nosso meio. Quem crê, levante-se, abrace teu irmão do lado. Nós vamos orar juntos agora. Oh, aleluia. Eu sei que o Senhor está operando aqui. Eu sei que o que nós estamos decretando nessa noite, esses decretos que nós estamos fazendo nesta noite, essa humilhação nesta noite, ela está tocando os céus, ela está rompendo barreiras, está derrubando muralhas, está abrindo portas, está trazendo entendimento, está mergulhando agora a tua alma numa atmosfera celestial. Eu quero profetizar um derramar do Espírito sem precedência sobre a tua vida, um orar de outras línguas, a tua língua começará a falar a palavra do Senhor, a nossa língua profetizará que Jesus Cristo é o Senhor, que não há outro Deus semelhante ao nosso. Você que está em casa, vem comigo nessa noite. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, olha por você agora, prepara para você o melhor caminho. Há algo que está acontecendo agora, Deus se movendo, Deus movendo o seu braço forte, direcionando para todos os fiéis da terra. Deus olha para os fiéis, Deus olha para a noiva que está, aleluia,
aleluia, adornada com os adornos celestiais dessa terra. Essa noiva não poderá ser tocada. Essa noiva é intocável pelas ações das trevas. Essa noiva o maligno não pode tocar. Essa noiva é você. Eu quero profetizar bênção sobre a sua vida. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite um despertar sem precedência. Ore agora. Adore ao Senhor Todo-Poderoso. Ele é, aleluia, Ele era, Ele é, Ele será o único Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou descer para orar com vocês. Continue orando. Continue orando, ore pelo teu irmão, abençoe a vida dele, profetiza, diga para ele, o despertar é para você, irmão. O Senhor está despertando você. Ele vai te levar para ambientes mais profundos da sua presença gloriosa. Aquele que é livre, que leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos
os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei.
motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Deus está neste lugar. Vamos aplaudir o Senhor dos Senhores. Aleluia. Deus está neste lugar. Nós já vamos encerrar, tá, irmãos? Estou cortando vocês aqui. Nós vamos encerrar esse maravilhoso culto, na certeza de que essa noite tem um divisor de águas na tua vida. Quantos podem crer nisso? Né, Felipe? Há um divisor de águas nessa noite, né? Foi um culto profético para o Felipe, eu sei que também foi para a sua vida. Eu sei que há algo novo, nós vamos beber vinho novo nesses dias. Haverá festa neste lugar, grande festa neste lugar. Deus está chegando com muitos corais de anjos, para receber todo louvor, toda honra, toda glória. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo, viu, Robson? Que vocês sejam cheios do Espírito Santo, sejam plenos, sejam humildes, sejam cheios da presença de Deus. Oh, glória a Deus. Toca a bateria aí para a gente glorificar o nome do Senhor. Santo, 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 santo. A bateria louva o Senhor. Oh, te amei, o dele, manos toruiei. O teclado também louva o Senhor. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Oh, te semeniu idios teruminicondo no minis. Te lemeniu indo nos teruminicondo no minis. Há um derramar aqui do Senhor. A gente interrompe, mas o Senhor quer agir. E quando o fogo pega, o fogo está pegando, ninguém pode parar.
Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O baixo também louva o Senhor. Vai, glória a Deus, derramado Senhor. O baixo louva, o violão louva, glória a Deus. Santo, 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 santo. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E as vozes? As vozes louvam? Oh, chamai, noei, neném, seniriai. Acende mesmo, Senhor. Acende essa chama viva. Quem está em casa louva. Quem está em casa adora. Eu estou vendo pessoas ajoelhadas agora no seu lar. Glória a Deus. O céu está festejando. A festa no céu, a festa na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Te adoramos, ó príncipe da paz. Recebe, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Profetiza pro teu irmão aí. Deus está liberando uma unção para a tua vida. Santo, santo, santo. Santo, Glória a Deus. santo. Diga, eu fico feliz com a tua bênção. Glória a Deus. Nós vamos voltar para casa hoje, debaixo dessa unção, dessa atmosfera celestial. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito seja com todos. Todos digam. Abraça o teu irmão, profetize. A honra, a glória e o louvor a Ele. Aleluia. Deus abençoe vocês que estão em casa. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.